Bem-vindo de volta. Estamos aqui com Larry Johnson, ex-analista da CIA. Feliz ano novo para você e para todos que estão assistindo. Eu esperava que chegássemos um pouco mais longe neste novo ano, antes que algo assim acontecesse. Sim, eu ia dizer 3 de janeiro. Nós realmente não fomos muito longe. Eu tinha a sensação de que 2026 seria um ano difícil. Mas agora vemos que os Estados Unidos, como todos já sabem, lançaram um grande ataque militar contra a Venezuela e capturaram o presidente Maduro, que, pelo que entendi, foi colocado em um navio e provavelmente já chegou a Nova York. Como você está avaliando esse acontecimento? How are you assessing this development, though? Na verdade, acho que ele provavelmente está a cerca de mais 24 horas de chegar a Nova York. Este é o momento missão cumprida de Donald Trump, como o de George W. Bush. Ele acha que resolveu um problema e encontrou uma ótima solução, quando na verdade acho que o que ele fez foi criar mais problemas para si mesmo. Agora, essa derrubada de Maduro, sabe, já fizemos esse tipo de coisa antes. Fizemos isso com Manuel Noriega. Lá foi uma situação muito mais fácil, porque o Panamá é um país minúsculo e nós já tínhamos uma presença militar estabelecida no país. Mesmo assim, sabe, Trump disse hoje em sua coletiva de imprensa que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela no futuro previsível, e ele nomeou os caras que vão comandar isso, como Pete Hegseth e Marco Rubio. E quando ouvi isso, minha mente imediatamente disse, isso é como pegar Cheech e Chong e colocá-los no comando de um dispensário de maconha. Sabe, eles vão vender maconha, mas vão acabar fumando mais do produto do que vendendo. Isso vai ser um desastre. Trump está tentando jogar dos dois lados, afirmar que não é uma mudança de regime, mas na verdade estamos fazendo uma mudança de regime. Os venezuelanos afirmam atualmente que o governo deles continua intacto, que o vice-presidente está no comando agora, que o Ministério da Defesa ainda está funcionando. Não dá para descartar a grande probabilidade de que alguns desses indivíduos tenham recebido pagamentos generosos da CIA para fingir que não viram nada e permitir que isso aconteça. Mas não há ninguém com apoio popular além do que Maduro teve, apesar das tentativas ocidentais de retratá-lo como profundamente impopular. Essa Corina Machado, a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, por não ter feito nada para garantir a paz, de alguma forma vai tentar se infiltrar. Mas a Venezuela é um país fortemente armado, e não posso descartar a possibilidade, ou melhor, a probabilidade, de que se alguma influência estrangeira entrar no país, será atacada. O nível de criminalidade, assassinatos e assim por diante vai aumentar. E os Estados Unidos provavelmente enfrentarão nos próximos 2 ou 3 meses um ponto em que se sentirão compelidos a enviar mais tropas para tentar estabilizar a situação. Esse é o caminho em que acabamos no Vietnã. Apenas mais algumas pessoas para estabilizar a situação. Just a few more people and we'll stabilize the situation. Well, I heard that, Machado, I think she was. Bem, Machado, acho que ela era preferida, obviamente, pelos europeus. De fato, a Noruega lhe deu o Prêmio da Paz, uma forma nada sutil de tentar escolher um sucessor após uma invasão militar dos Estados Unidos. Mas Trump destacou que Machado não tem, e aqui cito, o apoio ou respeito do povo venezuelano. E achei isso interessante, porque acredito que Trump deve estar ciente de que essa não será uma decisão muito popular. Derrubar o governo dessa forma, os Estados Unidos reivindicarem a posse do petróleo da Venezuela e colocar alguém como Machado, que essencialmente vai expurgar o país de qualquer pessoa que não se enquadre em sua ideologia. Então tudo isso levanta a questão. Você acha que isso pode levar a uma guerra civil? So it kind of all begs the question, do you think this could lead to a civil war? Not so much a civil war, but let's call it Não exatamente uma guerra civil, mas vamos chamá-la de uma insurgência interna que tornará a Venezuela muito instável. E será algo paralelo ao que aconteceu na Colômbia nos últimos, 61 anos. Você sabe, as guerrilhas das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, existem desde 1964.
E apesar da substancial assistência militar dos Estados Unidos, apesar das repetidas campanhas de contra-insurgência, esse grupo ainda existe, ainda está na luta. Uma das razões pelas quais conseguiu fazer isso é por causa das fronteiras porosas que a Colômbia tem com o Equador e a Venezuela. A Venezuela, de forma comparável, faz fronteira com a Colômbia e o Brasil, o que significa que os grupos podem se mover facilmente de um lado para o outro, encontrar refúgio seguro, receber reabastecimento e transportar contrabando ilegal para ganhar dinheiro. Isso torna o controle muito difícil. So it makes it very difficult to control it. I think the moneyed interests in Venezuela are going to do Acho que os interesses financeiros na Venezuela vão fazer tudo o que puderem para extrair o máximo de dinheiro possível dos Estados Unidos. Mas não vejo que eles se submetam completamente a Washington, D.C. E o governo Trump? Bem, muitas dessas pessoas nem estavam por perto quando tudo isso acontecia. Sabe, durante as décadas de 70 e 1080, a CIA controlava o governo da Venezuela. Carlos Andrés Pérez, então presidente da Venezuela, era um agente pago da CIA. Pelo menos foi o que me disseram pessoas em quem não tenho motivo para duvidar, porque estão em posição de saber. E, em parte, foi o fracasso da CIA em administrar adequadamente a Venezuela que criou os problemas econômicos que levaram à ascensão e ao sucesso final de Hugo Chávez e depois de Maduro. And then succeeded by Maduro. So this, the notion that there's some simple. Então essa ideia de que existe uma solução simples, de que tudo o que precisamos fazer é substituir um cara e tudo ficará bem, desculpe, mas temos uma história para olhar e perceber que isso simplesmente não é verdade. Veja, tiramos Mossadegh do poder no Irã, e isso não resolveu a situação, nem criou um Irã calmo, sem mais problemas. Fizemos o mesmo com Diem, no Vietnã. Fizemos com Manuel Noriega. Fizemos com Saddam Hussein. Fizemos com Muammar Gaddafi. Fizemos com Bashar al-Assad. Então essa noção, essa fantasia no Ocidente de que basta substituir um homem, que isso resolverá nossos problemas, que trará tudo sob controle. E a ironia é que eles ainda estão seguindo essa mesma política em relação à Rússia. They're still pursuing that same policy with respect to Russia. All we got to do is just get rid of Tudo o que precisamos fazer é nos livrar de Putin. E, novamente, ninguém pensa no que vem depois. Isso será para Trump o seu momento de missão cumprida, da mesma forma que foi para George W. Bush. Esse será o auge de seu sucesso. Mas acho que daqui a 2 meses eles estarão cantando outra música, e a situação na Guatemala e na Venezuela não estará estabilizada. Mais uma vez, acho que isso faz parte de um plano mais amplo. Tentar tomar o petróleo da Venezuela é uma preparação para um ataque ao Irã, com o objetivo de destruir a República Islâmica. O planejamento de contingência para isso já prevê que o Estreito de Hormuz possa ser fechado, pelo menos temporariamente. Então é preciso ter uma fonte alternativa de petróleo. Vai lá, entra a Venezuela. Sim, essa ideia de que Trump deveria concorrer, ou que seu grupo deveria comandar a Venezuela, e Rubio, até encontrarem um regime fantoche para assumir, é tão absurda quanto Tony Blair assumir a administração de Gaza. Estou apenas esperando que eles derrubem o governo do Irã e façam do chanceler Mears o novo Shah. É que isso é muito a estrutura disso. Eu achava que tínhamos passado por uma forma mais branda de imperialismo, mas isso parece a versão antiga. Mas os Estados Unidos devem ter tido muita gente infiltrada. O fato de terem conseguido capturar o presidente, de não terem enfrentado resistência suficiente. Você acha que os Stausen, a CIA, estão trabalhando com alguém de dentro, pessoas dentro do governo venezuelano? Oh yeah, certainly. I think there were people paid. Ah, sim, com certeza. Acho que houve pessoas que foram pagas. Sabe, a operação foi conduzida pela Delta Force, e a Delta Force é boa. Eles são muito capazes, altamente treinados. Mas é sempre arriscado entrar nesse tipo de situação. É muito parecido com a história que contamos sobre a captura de Bin Laden.
A história que nunca veio a público foi que o serviço de inteligência paquistanês foi subornado para fingir que não via o que de fato fizeram, porque, se o Paquistão tivesse realmente operado seu sistema de defesa aérea, eles teriam interrompido aquela missão. O mesmo pode ser dito aqui, porque voar com helicópteros para aquela região da Venezuela significa atravessar montanhas, e eles têm sistemas de defesa aérea. Aparentemente, alguns foram neutralizados, mas outros simplesmente não entraram em operação. E parece que não havia nenhum esquema de segurança em torno de Maduro. Ou se havia, eles não eram muito competentes. Agora, ouvi de algumas pessoas que o grupo Wagner foi enviado para lá para defender Maduro. De novo, não sei se isso é verdade ou não, mas essa fantasia ocidental de que podemos remover uma pessoa e, ao remover uma pessoa, obter um governo perfeito e uma situação estável, não funcionou no passado, e duvido que vá ser o caso aqui. E ainda nem começamos a entrar nas questões legais que vão surgir, já que estão se baseando em uma antiga acusação contra Maduro, que, na verdade, foi elaborada como parte de uma ação secreta da CIA durante o primeiro governo Trump. Quando você examina a verdadeira origem de muitas dessas informações, vai perceber que algumas delas talvez nem sejam admissíveis em tribunal, porque foram obtidas por meio de métodos de inteligência, e algumas dessas fontes provavelmente não são muito confiáveis. Essa é a ideia de que tudo que você precisa fazer é tirar um líder, substituí-lo por outra pessoa, e então você terá uma nova situação maravilhosa e estável. É basicamente a forma como se explicaria política para crianças ou fanáticos. Sabe, temos um problema no mundo porque há um homem mau por aí. E se simplesmente nos livrarmos do homem mau, tudo ficará bem. Tudo voltará ao normal. Então, toda a complexidade da anarquia internacional, da política global, a ausência de uma autoridade suprema, a competição por poder, os interesses conflitantes, tudo isso é deixado de lado. E fica apenas, temos um homem mau. E é assim, é basicamente assim que a mesma história se repete todas as vezes. É meio triste que ainda não tenhamos criado uma propaganda mais sofisticada, mas parece que funciona. Mas na Venezuela, não só capturaram Maduro, como também sugeriram que ele nem resistiu tanto assim. A Venezuela tem defesas aéreas, tem drones, e mesmo assim não derrubaram nenhum dos invasores. Pode ser que, digamos que o vice-presidente tenha feito um acordo. Tipo, ei, sabe, nós assumimos o controle. De novo, se eles acham que podem confiar nos Estados Unidos, vão estar tristemente e gravemente enganados. E eu acho que o que estamos vendo agora é, se você se lembra da euforia inicial que cercou George W. Bush, quando ele pousou naquele porta-aviões em maio de 2003 para celebrar missão cumprida. Ei, tiramos Saddam, temos o controle do Iraque, estamos bem. E cara, aquilo foi o começo de um novo pesadelo. É verdade que essa operação militar da noite passada ocorreu perfeitamente. Nenhum helicóptero caiu, ou pelo menos é essa a história que estão nos contando agora. De novo, como vimos no passado, as histórias iniciais começam a mudar à medida que mais detalhes surgem, mas não houve nada tão significativo que interrompesse a narrativa. Vou colocar dessa forma. Mas o povo da Venezuela, eles têm direito a voto nisso. E se os Estados Unidos vão, digamos, governar o país, bem, o correio é entregue no prazo, o lixo é recolhido, os serviços públicos funcionam, então você está criando certas expectativas. Se os Estados vão administrar, é melhor que administrem de forma eficiente para o benefício do povo. Mas ainda assim, em toda a América Central e do Sul, há um sentimento anti-imperialista latente entre grande parte da população. E eu apostaria que haverá ataques contra qualquer americano que decida aparecer na Venezuela e tentar participar do governo. Eles serão atacados, mortos, capturados, feitos reféns. Mas sabe, o que parece ser uma grande vitória para Trump, e é divulgado como tal, eu vejo como algo que trará muitos mais problemas no futuro.
I see has a lot more problems down the road. Yeah, if you want to topple a government, they can hijack Sim, it. se você quer derrubar um governo, You need to, sequestrá-lo, well, put it você in precisa, bem, conflict colocá-lo em with other conflito com states. outro estado. They want to Assim, hijack quem the sequestra o government governo pode se and apresentar set como up as a defensor, defender. como foi feito na As was done in Ucrânia. Ukraine. Sabe? You Derrubar o topple governo, the assumir seus government, serviços de hijack inteligência, its mas intelligence garantir que ele services, seja but conduzido a then, um conflito com o make vizinho, sure that a it's led Rússia. into a conflict Então o autor do with golpe de Russia repente se and torna o protetor, the coup maker ajudando a suddenly Ucrânia. becomes Mas não há realmente ninguém contra quem empurrar os venezuelanos. there's no one really to push the Venezuelans against. So it's a bit. I guess my Então point acho is que o that meu other ponto main é que o opponents will principal then oponente remain the United continuará States. sendo os Estados What do you Unidos. assess- how Mas do you como assess the você main avalia os objectives objetivos here in americanos terms of what aqui, they're going em for? Is it termos do just que eles estão good buscando? old-fashioned É apenas natural aquela velha resources, questão dos oil, recursos regime naturais, change, petróleo, obviously, mudança de regime, obviamente. well, Eu sei que I know Trump Trump disse said que it's não not é a uma regime guerra de change mudança war, de but regime, when mas you quando você sequestra o kidnap the presidente, president, é difícil it's fazer hard isso to soar make that sound convincente. convincing, Mas isso yeah. também faz But is this parte do part que of what estava was na in the national estratégia de security segurança strategy as well, nacional. that is, Reviver to um pouco provide mais de uma reformulação imperialista da doutrina Monroe. a remake of the Monroe Doctrine? Well, again, it's a complete misunderstanding Bem, of the Monroe Doctrine. novamente é um Monroe Doctrine completo had two mal-entendido da components. doutrina Monroe. One, yes, no A foreign doutrina Monroe tinha dois foreign componentes. activity, Sim, in this nenhuma part of the interferência hemisphere, estrangeira, but nenhuma the US atividade kept its estrangeira hands to nesta itself parte and do didn't hemisfério. interfere in Mas os other Estados parts Unidos of the mantinham as mãos world as well. afastadas e não Well, as you interferiam em see, outras that's partes do exactly, mundo, we're doing the do exact globo. opposite. We're Bem, interfering como vimos, everywhere. estamos fazendo exatamente o oposto. I think Estamos one of interferindo the em todos os objectives of lugares. getting control, Acho doing que um this dos right now, objetivos de fazer isso and agora e de assumir o taking controle do control petróleo, of the oil, ou pelo at least menos potentially potencialmente taking assumir o control controle of do the oil in petróleo na Venezuela, Venezuela, está ligado à decisão dos Estados Unidos, que acredito foi tomada na segunda-feira, finalmente, com Bibi Netanyahu, de prosseguir com novos ataques ao Irã, que devem ocorrer, imagino, no próximo mês ou dois. in the next month or two, I would imagine. The U.S. anticipates that the Straits Os Estados Unidos preveem que o Estreito de Hormuz possa ser fechado e querem ter algum controle sobre uma fonte alternativa de petróleo. Então veja, Trump não parou por aí. Novamente, está embutida nisso a suposição de que temos poder e controle total na Venezuela. A Venezuela é um país grande e suas fronteiras não são seguras. Existem elementos que podem entrar e sair e que, acredito, atacarão os interesses dos Estados Unidos. E, potencialmente, se o petróleo ficar sob controle ocidental, eles atacarão os terminais de petróleo. Portanto, em vez de criar uma situação que vá diminuir as tensões na região, acho que isso vai aumentá-las. Especialmente as ameaças mal aconselhadas de Trump contra o presidente do México e, mais importante, contra o presidente da Colômbia, Petro. Yeah, this is the problem. That is what comes next, because Esse é o problema. É isso que vem a seguir, porque Marco Rubio parece determinado a, se isso for um sucesso, surfar nessa onda e ir atrás de Cuba. E alguns sugeriram que a Colômbia poderia ser a próxima. Trump foi questionado diretamente se estaria disposto a usar força militar contra o México, e ele estaria. Outros estão sugerindo, sabe, não apenas a América Latina, por que não a Groenlândia? Por que não, como fizeram no ano passado, reivindicar o Canal do Panamá? Quer dizer, há tanta pressão. O que levanta a questão, por quê? Por que não houve uma resposta mais forte da América Latina? Estou pensando especialmente no Brasil, esse enorme membro dos BRICS. Eu sei que eles não têm uma ótima relação com a Venezuela, mas isso não é apenas sobre Maduro. Trata-se novamente, como você disse, de uma perversão da doutrina Monroe, uma reivindicação de hegemonia e controle imperial da região. Isso dificilmente é do interesse de alguém. Bem, isso também ressalta a hipocrisia dos Estados Unidos. Sabe, nós afirmamos que nosso grande interesse nisso é impedir o que chamamos de narcoterrorismo. E então Trump, como parte de sua campanha contra o narcoterrorismo, concede perdão a um sujeito que é um grande traficante de drogas, mas que também por acaso foi o ex-presidente de Honduras. Então o princípio que Trump está estabelecendo é: enquanto você servir aos interesses dos Estados Unidos, não importa se é terrorista ou traficante de drogas, nós o protegeremos.
No momento em que você deixar de servir aos nossos interesses, então iremos atrás de você, condenar, matar, capturar, o que for. Sabe, vemos isso acontecendo também. A narrativa de tumulto que foi promovida nesta semana em relação ao Irã, novamente isso está ligado à Venezuela. Eu não acredito em coincidências. Então Trump se reúne no domingo com Zelensky, na segunda-feira com Bibi Netanyahu, e na segunda-feira começam os protestos no Irã. Agora, a forma como a mídia ocidental estava apresentando isso era como se fossem protestos massivos, anti-islâmicos, contra o controle do Ayatollah Khamenei. Eles estariam gritando pela volta do Shah. Pois bem, acontece que toda essa narrativa estava sendo produzida por um grupo que, na verdade, é a frente política do que se conhece como MEK ou PMOI. O MEK, Mujahideen al-Khalq, é uma organização terrorista que remonta aos anos 60 e matou americanos em ataques terroristas. Mas foi em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, que começou o processo de reabilitação do MEK, transformando o Mujahideen al-Khalq de um grupo terrorista em algo que já não era mais considerado terrorista. Eles se tornaram um grupo ligado à CIA, apoiado e sustentado por nós. Então toda essa semana foi dominada por essa narrativa, junto com o dinheiro da CIA e do MI6 sendo canalizado por meio desses grupos para indivíduos no Irã, para protestar, atacar a polícia e tentar provocar uma resposta dura a fim de construir a história de que o Irã está à beira do colapso. Tudo isso é projetado para, de certa forma, preparar o público no Ocidente para esperar que uma nova guerra com o Irã esteja a caminho. Então temos isso em relação à Venezuela. E eu acho que, novamente, as duas coisas estão conectadas. Enquanto a Venezuela estiver lá, com a capacidade de fornecer petróleo, corremos o risco de que possa haver uma interrupção temporária, ou até mais longa, no fornecimento de petróleo vindo do Irã e do Golfo Pérsico. Então você acha lógico, então, que a Venezuela está tomando? Sim, sim. Vi alguns comentários da União Europeia, claro, de líderes da UAE. Parece haver uma postura mais crítica de vários líderes de Estado, mas por parte da liderança da UAE, é só algo como, sim, bem, um presidente ilegítimo, se foi, estamos com o povo da Venezuela. Quero dizer, não há realmente valores. Nós apoiamos o líder do ISIS na Síria. Ainda apoiamos. Estamos dispostos a fazer parceria com nazistas, diferentes grupos nazistas na Ucrânia. Quero dizer, não há mais princípios. É simplesmente chocante. Mas em termos de como isso afeta a rivalidade mais ampla entre as grandes potências, como você acha que as outras grandes potências vão reagir a isso? Eu sei que os russos não estão felizes, mas parece que isso vai prejudicar mais a China, porque eles compram o petróleo da Venezuela. É um parceiro comercial importante. E eu acho que até certo ponto, isso provavelmente vai tornar a China mais dependente da Rússia. Eles não conseguem obtê-lo de outros lugares. Não acho que Trump tenha realmente pensado nisso. Mas, no geral, eles devem perceber agora, não apenas Trump, mas o Ocidente político em geral, que se tornou completamente fora de controle, onde o direito internacional já não tem mais peso algum. Sim, acho que os acontecimentos da última semana, voltando ao último domingo à reunião com Zelensky, e durante essa reunião, a CIA, em conjunto com o Serviço de Inteligência da Ucrânia, lançou um ataque com 91 drones contra uma residência que se acreditava estar ocupada por Vladimir Putin. E sabe, de forma bem cínica, os russos reagiram com fúria. Nunca vi uma reação pública tão raivosa de pessoas como Lavrov e Peskov em resposta a esse ataque fracassado, em comparação com os anteriores. Quero dizer, o ataque terrorista apoiado pela Ucrânia ao Crocus City Center lá em, março de 2024. Aquele matou 143 pessoas. Foi enorme. Você não via esse tipo de reação raivosa antes.
Quero dizer, os russos estavam irritados, mas não faziam as declarações que fizeram sobre este caso. E o que é impressionante nisso é que ninguém foi morto. Eles derrubaram todos. Mas os russos recuperaram componentes importantes, examinaram o controle de um dos drones e conseguiram identificar rapidamente exatamente como os dados de mira haviam sido inseridos. Eles souberam na hora que os Estados Unidos estavam diretamente envolvidos. E tivemos uma confirmação adicional disso nesta semana, quando o Wall Street Journal e o New York Times noticiaram que a CIA diz que não houve tentativa de atingir Putin. Isso é mentira. Mas você continua lendo e está escrito, não, aqueles drones deveriam atacar outro alvo que ficava ali perto, nas proximidades da residência de Putin. E você pensa, certo, essa é a sua história e vai manter essa versão? Que estava nas proximidades, mas não era para ir até lá? Isso significa que quando a CIA disse isso, eu soube imediatamente que eles sabiam qual era o alvo, porque estavam envolvidos. Não há como aqueles drones terem mirado na residência de Putin sem assistência dos Estados Unidos. Então, em seguida, a Rússia diz, vamos ter que reavaliar nossa posição de negociação em relação à Ucrânia. E aí acontece esse ataque contra Maduro. E eu acho que o que isso fez foi confirmar isso para os russos e para os chineses. Porque lembre-se, acho que foi o vice-ministro das Relações Exteriores da China que se encontrou em Caracas com Maduro cerca de 8 a 10 horas antes. Pois bem, os chineses expressaram enorme indignação com essa violação do direito internacional, porque é exatamente isso, uma violação do direito internacional. Agora, os Estados Unidos não dão atenção ao direito internacional. Mas o interessante é que tanto a Rússia quanto a China têm sido, de certa forma, rigorosos em relação a ele. E sabe, acho que isso agora reforçou na mente deles que o Ocidente não é digno de confiança. Nós não somos um parceiro confiável. Mas isso me lembrou de algo que aconteceu há cerca de 6 meses. Foi quando vários drones foram contrabandeados para a Rússia e depois lançados para atacar o sistema de dissuasão nuclear russo. Algo realmente extraordinário. E então vimos quase a mesma coisa acontecer no Irã. Os drones foram contrabandeados e usados para atacar alvos dentro do país. Não dá para evitar, acho que muita gente em Moscou percebeu isso e notou a conexão. E agora, claro, quando há um ataque próximo à residência de Putin e depois uma tentativa de sequestro do presidente de outro país, acho que eles estão vendo algumas comparações aí. Tudo isso indica que não existem mais regras. É simplesmente a lei da selva. Todas as regras de cavalheiros, as linhas vermelhas, o que pode ou não pode ser feito, tudo foi jogado pela janela. Então isso meio que força muitos desses países a lidar com os Estados Unidos de uma forma bem diferente agora. Sim, não. Você está absolutamente certo. Há uma reavaliação em andamento. Tenho certeza, tanto em Moscou quanto em Pequim neste momento, dizendo certo, precisamos reconhecer que os Estados Unidos não são nada confiáveis, que a palavra deles não vale nada e que teremos de ver ações muito concretas da parte deles. Veja, o Trump agora está culpando o Putin e até o acusando de mentir sobre os drones. Mas os russos têm provas. Eles recuperaram os controladores, sabiam exatamente quais coordenadas foram inseridas, sabiam exatamente como tudo foi feito. E os Estados Unidos fingirem que não tiveram nada a ver com isso é simplesmente absurdo. O principal problema para os Estados Unidos e para a mudança mais ampla de poder é que o país já não consegue competir tão bem com a China. No passado, sempre havia algumas sanções aqui e ali para tentar reduzir a competitividade chinesa, mas isso era sempre disfarçado sob alguma justificativa legítima, dizendo, por exemplo, que se tratava de abusos de direitos humanos. Isso já não acontece mais. Agora é algo muito aberto. Precisamos conter o desenvolvimento tecnológico da China.
Os chineses verão isso, acredito, como um ataque direto aos seus interesses estratégicos. Quero dizer, estão indo atrás de um parceiro comercial importante, cortando laços. Posso imaginar os chineses agora muito mais irritados do que os russos. Much more angry than the Russians. Right. But the Chinese, they're also Mas os chineses também. Eles têm algumas formas de retaliação. Então não devemos ver isso simplesmente como algo entre os Estados Unidos e a Venezuela. Muitos dos elementos de terras raras, como o antimônio, são necessários para que os Estados Unidos desenvolvam armas. Os chineses podem, até certo ponto, desmilitarizar um pouco os Estados Unidos se recusarem a exportar os materiais usados em armamentos. Além disso, os chineses compram títulos do Tesouro Americano. Eles têm muitas maneiras de revidar contra os Estados Unidos se considerarem isso, indiretamente, um ataque à China. O que de fato é. Quero dizer, quando a estratégia de segurança nacional define que nosso objetivo é afirmar uma espécie de doutrina Monroe, em que outras grandes potências não podem ter um papel de destaque nesta parte do mundo, estão se referindo à China. E é isso que estão colocando em prática. Então, como você acha que os chineses vão reagir a isso? How do you see the Chinese responding to this, though? Well, I think one, they're going to continue to use the leverage they have Bem, on the eu acho que primeiro eles vão continuar usando a influência que têm no campo econômico. Certamente não vão comprar mais títulos do Tesouro dos SOMs. Vão começar a se desfazer dos títulos, continuar se desfazendo deles e buscar alternativas. E com certeza vão manter, se não ampliar, as restrições sobre os minerais de terras raras que poderiam ser fornecidos aos Estados Unidos, mas não serão. Então vejo a China respondendo de forma econômica, mas também acho que isso vai ter o efeito de fortalecer as relações chinesas com a Rússia. Porque veja, isso é mais um tijolo no muro que mostra que os Estados Unidos não são dignos de confiança. The United States is not to be trusted. How do you make sense of the EU, though? As I Como você mentioned, entende a EU posição da leaders União came Europeia, out então? and, Como mencionei, os líderes europeus demonstraram um apoio morno, mas deixaram claro antes que viam isso como algo legítimo. Disseram que era preciso seguir a Carta da ONU e o direito internacional. Mas na prática, nada disso é legal. Certo, certo. Em vez disso, concentraram-se em dizer que Maduro é um líder ilegítimo e que agora, finalmente, a democracia pode chegar. Então, novamente, eles não tinham muitas informações sobre o que estava acontecendo. Isso é apenas obediência cega ou algum interesse nacional envolvido aqui? Blind obedience, or is there any national interest involved there? Yeah, no, it's the blind obedience. They are. É obediência cega. Eles são, apesar dos esforços para se distanciar dos Estados Unidos, ainda marionetes. Marionetes de Washington, D.C. São como o macaco do realejo. Precisam dançar conforme a música que está sendo tocada em Washington. Se fossem realmente um grupo de princípios, condenariam isso imediatamente. Eles condenaram a Rússia por violar a Carta da ONU com a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Agora entendo que a Rússia pode argumentar, com base na Carta da ONU, que estava de fato agindo de acordo com o artigo 51 sobre autodefesa, por causa das atividades realizadas pelos ucranianos a mando e com o apoio tanto dos Estados Unidos quanto de outros países da OTAN. The United States and other NATO countries. Os Estados Unidos não podem fazer a mesma afirmação. Os Estados Unidos basearam seu argumento na ideia de que Maduro não é um presidente legítimo, que ele roubou a última eleição. Bem, isso é uma alegação, mas não está provada de forma alguma, em primeiro lugar. E ele tem se comportado como presidente, mas em vez de reconhecer as legalidades sob a Carta da ONU, muitos na União Europeia, especialmente von der Leyen e Kaja Kallas, estão encontrando maneiras de justificar fizeram. E, francamente, isso é injustificável, é ilegal, é uma violação do direito internacional. Mas os Estados Unidos não se importam. O direito internacional não é relevante de forma alguma, pois o ignoramos. Not relevant at all to U.S. policy. We ignore it. Yeah, I saw this funny tweet earlier on. Sim, eu vi um tweet engraçado mais cedo do Carl Bildt, o político sueco. Ele estava dizendo que o governo Trump não deveria falar sobre tomar o petróleo da Venezuela, ou dizer como o próprio Trump disse, esse é o nosso petróleo, queremos ele de volta.
Achei isso interessante, porque as justificativas para fazer isso têm sido muito variadas. Já foi o narcoterrorismo que você mencionou, a acusação de que o Hamas e o Hezbollah e até o Irã estão operando na Venezuela, o que aparentemente também seria um motivo legítimo para um ataque. Mas além disso, havia também o argumento de que era o nosso petróleo, que nós o desenvolvemos, que ele nos pertence e agora queremos recuperá-lo. Acho que os europeus se sentem muito mais à vontade com a ideia de simplesmente falar em democracia, liberdade e direitos humanos. E assim tudo se torna legítimo. E novamente, foi isso que estava naquele tweet, algo tão característico de um líder europeu. Não nos sentimos à vontade em falar sobre petróleo, porque isso reforça a narrativa do governo venezuelano. Em vez disso, o que você deve fazer é falar sobre liberdade, falar sobre democracia, porque assim qualquer coisa se torna legítima. Quero dizer, esse tem sido o manual dos últimos 30 anos. Se você fala em democracia e direitos humanos, então é essa a isenção que você obtém do direito internacional. Agora você pode se desviar dele, porque está seguindo o direito humanitário em vez do direito internacional. Mas Trump não seguiu esse caminho, ao que parece, ou talvez ele esteja indo em todas as direções ao mesmo tempo. Mas uma saída para ele seria ir às Nações Unidas e dizer: olhem, fizemos isso porque este não era um presidente legítimo. A última eleição foi roubada. Então, desta vez, queremos eleições supervisionadas pela ONU na Venezuela. E quem vencer essa eleição será reconhecido como o líder legítimo. Essa seria uma maneira pela qual eu poderia ver Trump tentando se livrar do que vai ser uma situação bastante delicada, porque vamos voltar ao que Colin Powell advertiu George H.W. Bush na véspera da Primeira Guerra do Golfo, em 1990. Ele disse: senhor presidente, lembre-se, se o senhor quebrar, o senhor compra. Ou seja, se for você quem entra e começa a guerra, se tomar o controle do país, então é melhor reconstruí-lo e fazê-lo funcionar. Caso contrário, é você quem será responsabilizado, não alguma força externa. Bem, como isso está se desenrolando dentro dos Estados Unidos? Porque Trump foi eleito como o presidente da paz, e ele sempre lista todos esses lugares onde teria trazido paz. E bem, isso é um pouco enganoso, obviamente, porque ele assume o crédito por encerrar a guerra em Gaza, mas foram os Estados Unidos que enviaram todas as armas e o financiamento. Ele assume o crédito por encerrar a guerra no Irã, mas é ele quem está bombardeando o Irã. Então é algo muito estranho. Mas como você acha que isso está sendo recebido pelo Grupo América em primeiro lugar? Porque parece que é aí que os americanos estão se dividindo. Alguns achavam que Trump iria acabar com todas essas guerras, e outros pensavam que ele apenas restauraria a grandeza dos Estados Unidos, mostrando força e sendo duro, em contraste com seus predecessores fracos. Tenho visto alguns sinais diferentes vindos da mídia americana, mas isso é algo que vai dividir ainda mais sua base, ou tudo depende de como a guerra se desenrolar. Não, acho que isso vai sim dividir ainda mais a base. Sei que no meu caso, o nível de raiva e indignação que sinto é... Bem, acho que Trump é uma vergonha. Acho que ele precisa ser impeachado. Mas o problema é que o Congresso é conivente, cúmplice disso, porque está contando com o dinheiro que será ganho ao facilitar o retorno das empresas petrolíferas dos Estados Unidos, que vão comandar tudo na Venezuela. E elas não vão fazer isso em benefício do povo venezuelano, mas sim em benefício dessas corporações e de seus acionistas. Então isso é muito lamentável. Mas Trump está criando um precedente que permitirá que outros países façam o mesmo quando isso servir aos seus interesses. Você acha que, bem, como você mediria o sucesso? Quando saberemos se essa guerra foi bem-sucedida ou não? Não quero dizer isso de uma perspectiva moral, como se fosse uma guerra justa ou não, mas em termos de conseguir o que se quer, colocar um governo obediente a Washington,
colocar as mãos no petróleo da Venezuela. Quero dizer, trata-se de quão rápido isso pode ser feito, ou de evitar que se arraste, evitar que a Venezuela reaja. Como você vê as métricas que usaria para avaliar isso? Porque foi você quem começou dizendo que este é o momento de missão cumprida de Trump, como quando George Bush ficou no navio de guerra com aquele grande banner atrás dele, missão cumprida. Sim, vocês derrubaram Saddam Hussein, mas então a pior parte foi desencadeada. Então, quando saberemos, essencialmente, se essa foi uma guerra bem-sucedida? When will we know essentially if this has been a successful war? I think in 2 months. So let's see, here we are, 1st of January. Acho que em 2 meses. Então vejamos, aqui estamos, é o 1º de janeiro. Até o início, ou fim de março, teremos uma indicação de se a Venezuela se acalmou e se submeteu a Washington, ou se vai se tornar um problema permanente e crescente para os Estados Unidos. Acho que há uma grande probabilidade de que os Estados-Unidos não consigam controlar a Venezuela da forma que desejam. E, novamente, precisamos considerar isso dentro do plano de atacar o Irã. A Venezuela é uma espécie de apólice de seguro nessa estratégia, com o receio de que, se o fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico for interrompido, tenhamos uma alternativa na Venezuela. Se os venezuelanos estarão em condições de fornecer isso, acredito que sim. Mas o potencial de caos será significativo até que possamos ver exatamente como o governo vai funcionar e cuidar das necessidades diárias de seus cidadãos. Bem, pela experiência europeia, depois de destruir a Líbia e a Síria, abriu-se a porteira para uma onda enorme de pessoas indo para a Europa, e ainda estamos sentindo as consequências disso. Considerando que Trump não apenas fez campanha prometendo acabar com todas essas guerras, mas também conter o fluxo de refugiados, isso pode acabar muito mal se a guerra contra a Venezuela se complicar e as pessoas começarem a marchar para o norte. Right. No, I agree. Certo. Não, eu concordo. Então você tem a onda de refugiados, e a Colômbia ficará feliz em deixá-los passar a caminho do Panamá, e do Panamá subindo pelo Istmo, através do México, até a fronteira. Então sim, acho que veremos outra onda de refugiados chegando, porque não vejo como esse caos que tomará conta da Venezuela vai acabar. Será mais do que apenas um problema temporário. Acho que vai se tornar um tema duradouro para a Venezuela. Of a theme for Venezuela. Bem, eu continuo vendo na mídia daqui que qualquer pessoa que queira apoiar isso sempre se apoia na mesma coisa. Fizeram o mesmo com o ataque ao Irã, dizendo, bem, eles são um governo autoritário, como se essa fosse a motivação. E também como se isso de alguma forma levasse a mais democracia, mais liberdade ou uma posição mais favorável. E, sim, consigo imaginar 1 milhão de maneiras de isso dar errado. Enfim, alguma consideração final antes de encerrarmos? Bem, novamente, isso precisa ser analisado além do que está acontecendo na Venezuela. Acho que faz parte de um esforço mais amplo dos Estados Unidos em andamento para fazer de 2026 o ano da guerra. Eles vão entrar em guerra com o Irã. Já entraram em guerra com a Venezuela. E não há nenhuma intenção genuína de encerrar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Então isso será resolvido no campo de batalha e acabará tendo consequências tanto para o Irã quanto para a Venezuela. A lição para o mundo agora parece ser que não existe diplomacia de verdade, apenas engano e ataque surpresa. Então prepare-se para a guerra. Então se este vai ser o ano da guerra, bem, 3 dias depois de começar, estamos indo muito bem. Então Larry Johnson, como sempre, muito obrigado por dedicar seu tempo. Sei que você está muito requisitado hoje. Bem, obrigado. Obrigado, Glenn. E sabe, nós sempre rezamos pela paz. Mas infelizmente começamos 2026 com o pé esquerdo e acho que as coisas só vão piorar.